O homem sem dinheiro não vale nada. Já vi algumas pessoas falando sobre isso aqui na internet e eu gostaria de refletir sobre o tema. Você sabe, daquela nossa pegada, né? Sem roteiro, sem nada professoral demais, mas uma troca de ideia de amigos mesmo. Hoje é segunda-feira, feriadinho, né? Dia 21. Vou assar uma carninha agora. Já separei a carninha, eu comprei... Tem uma picanha aqui em casa já, eu comprei umas pecinhas de alcatra que tava com a gordurinha legal. Comprei uma cervejinha também, tá ali gelando. Eu esqueci de colocar na geladeira mais cedo, burraço. E aí comprei uma linguicinha também daquela cuiabana com queijo dentro. Porra, eu tô aqui salivando e fazendo vídeo, porra, maluquice! Mas a gente tem que bater o nosso papo aqui diário e tal, assim. Eu gosto também, acho que me faz bem pra caramba. Chega aqui e conversar com vocês. E eu tava pensando justamente nisso quando eu tava no mercado comprando a carne de hoje pra fazer churrasco, né? Churrasco é uma coisa que eu adoro. É o meu principal hobby. Tomar uma cervejinha em casa, colocar as minhas músicas, meu Zezé de Camargo ali. Eu gosto das músicas antigas, Zezé de Camargo, tá ligado? Minha família é de músicos, né? De sertanejos e tal. E aí isso me fez também ser apaixonado demais por sertanejo. Principalmente esses mais antigos. Um Gen Giovanni, um Rick Renner, um Chitãozinho Chororó, Leonardo, né? Leandro e Leonardo na época. E aí eu gosto pra caramba, né? E eu tava lá no mercado escolhendo lá a carne que eu queria e tal, e simplesmente pegando o que eu queria. Eu queria uma asinha de frangozinho, tulipinha, né? Pras crianças aqui em casa. Meus sobrinhos estão todos aqui também. Então, meu irmão, ele tem 4 filhos, né? Então, assim, os 3 estão aqui, a outra nenenzinha tá lá com ele. E eles vieram aqui pra casa, eu gosto de comprar essas carnezinhas que a criança pode brincar e comer ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto muito disso porque me traz boas memórias. Eu lembro que na minha infância, quando tinha churrasco, era essa vibe que eu gostava. Uma música tocando, eu ia lá pegar uma carne e voltar a continuar brincando e tal. E eu sei que pra gente ter tranquilidade de eu poder fazer isso e tal, a questão da grana ela é essencial. Eu acho que muitas pessoas elas acham que não, mas, por exemplo, só de carne agora pra gente poder ficar mordendo aqui em casa brincando, eu gastei mais de R$ 250. Essa é a verdade. Não é todo mundo que tem a possibilidade de pegar R$ 250 e comprar de carne e tudo mais. Aí vai ter aquela outra pessoa também que vai falar assim, ah, mas Yuri, isso não é nada pra um bom churrasco e tudo mais. Cara, tudo bem, mas eu simplesmente peguei a carne que eu queria, né? Eu nem fiz aquela questão de, ah, qual que é a mais barata, qual que tá mais em conta, não. Eu fiz e estou fazendo de acordo com aquilo que eu quero. E o homem, quando ele não consegue fazer aquilo que ele quer, cara, é um martírio pra ele. Vocês já pararam pra pensar? Quando você é impedido de fazer as coisas que você quer, não como um desejo infantil, mas como uma vontade humana mesmo, assim, porra, tu adoraria estar com seus amigos tomando uma boa cervejinha, trocando uma ideia, ou às vezes fazendo uma viagem, nem que seja pra perto mesmo, mas você não consegue porque você tem que amanhã tá batendo ponto pra entrar lá no almoxarifado, pra no final do mês tá ganhando um salário mínimo. E não dá pra nada, porque quando você vai pagar o aluguel, já foi o dinheiro. Aí você se priva muitas vezes de ter um relacionamento, de conhecer uma menina legal, porque você não tem dinheiro pra levar ela num Outbackzinho qualquer. Nem que seja um cachorro quente aqui da esquina também, mas que você sabe que lá vai pelo menos morrer uns R$ 100 e não tem como. Você sabe que R$ 100 a menos no teu orçamento já vai te quebrar, pô. Já vai bagunçar a tua vida e tal. E essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu sempre morri de medo de quando eu chegasse agora na fase adulta, tendo a minha família como eu tenho agora, eu abrir mão da minha humanidade, né? Quando eu digo humanidade, é da minha pessoalidade, da minha individualidade, de ter prazer com coisas simples e que eu sei que o dinheiro pode proporcionar. O dinheiro me dá a capacidade de descansar em paz, cara. Eu gastei esse dinheiro agora lá pra comprar as paradas pro churrasco, vou ter que comprar mais cerveja agora porque a minha tá acabando ali. Mas se eu quiser beber a cerveja que eu quiser, eu consigo. Eu não sou rico. Essa é uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês. Existe um caminho muito distante entre você ser paupérrimo e você ser de riqueza perene, aquela coisa de muito dinheiro e tal. Mas tem nesse meio tempo uma vida com dignidade. É o papo que eu sempre tô falando aqui com vocês aqui, que a gente tem que estar em busca disso. Eu sei que tem muitos caras que eles se impedem, inclusive, de se qualificar mais, de se aprofundar, de buscar ser mais inteligente. É uma coisa que de fato me deixa muito puto. Quando eu vou conversar com um moleque novo, ele trabalha lá como entregador no iFood, como vigilante, fazendo alguma parada, eu falando assim, cara, estuda, velho, estuda pra poder você, com o tempo, trabalhar menos e ganhar mais. Você vai trabalhar com menos esforço braçal, pra você ganhar mais dinheiro. E os caras gostam de ficar num tom até de ignorância, né? Não de ignorância de raiva, mas de não saber. Prefere não conhecer, prefere não se esforçar pra poder trabalhar, pra poder, enfim, tentar ter um resultado melhor, porque dá trabalho. E hoje ele tá garantido ali, ganhando um dinheirinho pra tomar o whiskyzinho dele e viver uma vida que nada pode dar errado. Se alguma coisa der errado na vida dele, uma lâmpada queimar, uma caixa d'água estourar, um parente quebrar a perna e ele precisar levar pro hospital, ele não tem o dinheiro pra isso, ele não tem a possibilidade. E isso é uma coisa que eu sempre achei uma prisão em liberdade.
Você entende? Você tá vivendo uma vida totalmente privada. E quando o cara tá sem dinheiro, ele começa a se sentir cada vez menos mesmo. Por isso que muitos caras ficam usando muita roupa falsificada e tudo mais, porque eles querem emular o alcance de alguma coisa. Eles querem ficar emulando a sensação de você estar com um Air Jordan no pé. Por mais que esse seu Air Jordan aí foi R$ 70 na Shopee e um original é R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, né? Então, essas emulações que a gente vive fazendo constantemente é para que nós, de modo geral, não sintamos o que é perder o valor. E eu até entendo, tá ligado? Porque eu sei muito bem os momentos sobre os quais eu, aqui em casa, tava quebrado, sem grana nenhuma, isso no início da minha carreira, e o quanto eu me senti um merda. Minha mulher teve o aniversário dela, aniversário dela não, foi o dia dos namorados, cara. Cara, eu nunca vou esquecer disso aqui. E aí chegou no dia dos namorados, e aí eu morava com a minha mãe na época e tal. Foi a época que eu ganhava R$ 600 por mês, pra trabalhar 12 horas. E aí eu saía lá e tal, trabalhava, pá, aquela coisa toda. Chegava em casa, não tinha dinheiro pra nada. Todo final de semana eu pegava com a minha mãe um suco Tang, daquele de pozinho, fazia aqui na casa da minha mãe, lá na casa da minha mãe, fazia um jarrinho de suco Tang, comprava pão de queijo, e aquele lá era o nosso date. Ficava comendo pão de queijo, assistindo televisão e tomando suco. E era aquela parada, sabe? E assim, só que aquilo me corroía por dentro, pô, porque eu sabia que ela merecia um lazer melhor, eu merecia também um lazer melhor. Eu gostaria, não é que eu merecia, né? Mas eu gostaria, mas ela merecia. E aí foi uma das grandes motivações de eu sentar a bunda na cadeira e falar assim, eu só vou levantar dessa cadeira quando eu tiver achado uma solução pra poder melhorar as coisas na minha vida, né? Fazer alguma parada em relação a isso e tal. E hoje minha mulher tem possibilidade e, pô, se ela quiser sair a semana inteira, ela sai, dá rolê, compra o que quiser e tal. Ontem a gente foi pro casamento do amigo, nos 2 dias anteriores a gente foi no shopping, a gente tinha saído no dia anterior de ir pro shopping e tal, porque simplesmente a gente quer. E você, quanto homem, se sente satisfeito. Você, quanto homem, você sente que você tá fazendo um excelente trabalho. Você sente que você tá sendo um homem de verdade. Porque você tá conseguindo fazer com que as suas potencialidades profissionais estejam se tornando coisas tangíveis. Ou seja, você tá vendo um sorriso no rosto da sua mulher porque sabe que ela não está preocupada com uma conta de luz e você dá conta do recado. Você fica tranquilo. Mas quando você tá vendo a tristeza no rosto dela e às vezes ela nem quer falar pra você, mas ela tá triste por conta do contexto. Eles não têm lazer, é o dia inteiro só passando roupa, aquela coisa toda. Vamos fazer alguma coisinha, vamos fazer uma coisinha. Pá, beleza. Vamos comprar alguma coisinha. Não, mas não gasta muito dinheiro não, porque a gente tem aquele cheque pra poder pagar. Tem um cartão, hein? Já vai estourar o cartão, cuidado. Quando você tá sempre nesse clima, essa situação meio merda, é horrível viver, cara. E a gente que é homem, eu sei que eu tô falando aí, a gente que é homem, porque 90% do meu público aqui é homem. Eu vejo através dos analytics do YouTube, que são os dados, né, e tal. A gente sabe o quanto é ruim, cara. A gente sabe o quanto é ruim, a gente se sente meio que não merecedor de ser amado, né? Vocês já perceberam isso? Não merecedor de que as pessoas tenham um carinho pela gente, simplesmente porque a gente não tem dinheiro na conta. Então, o que eu posso falar em relação a isso, cara? Eu acho que vai atrás de dinheiro, sabe? Mas vai atrás de dinheiro do jeito inteligente. Para de ficar buscando dinheirinho rápido aqui e agora. É sempre uma coisinha que você tá mexendo. Não, para e mexe num projeto grande, porra. O que eu vou ter como carreira na minha vida? É isso, concurso público? Pra mudar minha realidade? Vou entrar na área de tecnologia? Pô, mete as caras nos estudos. Inclusive, eu tenho um treino pra você que queira entrar na área de tecnologia. Um treinamento perfeito pra você virar programador, um designer, mesmo se você não sabe nada de programação, tá? Eu sou da área de TI e eu construí isso trabalhando pras maiores empresas do país. Tá aqui na descrição. Mas você pode se estudar através do Google, da internet, tem cursos da doidado aí, faculdade. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa que realmente vá mudar o status da tua vida. Eu não tô falando que você vai enriquecer. Não é isso que eu tô falando. Mas muda o status da sua vida. Faça com que os seus finais de semana sejam mais agradáveis. Vá com essa mentalidade. Eu sei que muitos de vocês se impedem de viver algumas coisas legais na vida justamente por conta da falta do dinheiro. Mas toda vez que você for atrás do dinheiro rápido, saiba que mês que vem já não vai ter mais. Então, tenha em mente que você precisa de uma carreira para construir algo que, com o tempo, o seu conhecimento aumente e, à medida que o seu conhecimento aumenta, a sua experiência também vai aumentar e você vai ganhar mais dinheiro. Tipo, de uma maneira natural. Não de uma maneira forçada, tá? Poderia falar pra você empreender e tudo mais, mas, cara, eu não te conheço e a veia empreendedora, ela exige alguns tipos de postura que já era pra você estar tendo há muito tempo. Porque se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você tem entre 18 até 37 anos.
E se você ainda tá meio relapso, tá meio lerdão em relação às coisas, meu brother, já tá mais do que na hora de você se atentar diante da vida. Esse mundo aqui, ele é material e ele exige dinheiro. Se alguém da sua família passar mal, sofrer, morrer que seja, Deus livre e guarde, mas pode acontecer, a gente tá vivo, né? Um caixão, ele é 5 mil reais, pô. E pra você enterrar, você vai ter que pagar pra enterrar também. E se não puderem contar com você, que tipo de homem você vai ser? Você entende? Então, assim, é um papo de homem pra homem. Então, eu tenho a abertura de falar assim com vocês, tá? Naturalmente, com todo o carinho do mundo e principalmente com todo o respeito. Respeitar a história de cada um. Mas a gente, quanto homem, a gente tem um dever. A gente tem que chegar nos lugares e ser reconhecido quanto homens. Você entende? Ah, Yuri, mas quem vai fazer isso é o dinheiro? Infelizmente, grande parte sim. Porque se tem alguns lugares que você às vezes nem consegue pisar, é por conta do dinheiro. Então, se você quer ser reconhecido como um homem de valor, saiba que o papel de materializar as coisas, você prover de fato financeiramente, é seu. Você pode ter uma mulher que ganha mais que você, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas esse gás, a gana, a vontade da caça de ir atrás e trazer os proventos para dentro de casa, tem que ser seus. Me desculpe. Beleza? Então, eu espero que tenha sido preciso com as minhas palavras aqui. É um papo, vocês sabem que aqui não tem roteiro, não tem nada. E se você gosta desse tipo de vídeo, desses temas, tem muitos temas ainda pra gente abordar aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreve aqui, caso você ainda não seja inscrito. Para ter um contato mais íntimo comigo, me conhecer minha família, trocar ideia, @Insta do Yuri. Tudo junto. Insta de Instagram do Yuri. E aí vai estar aqui na descrição também o linkzinho, é só clicar aqui e me seguir lá no Insta, beleza? Um abraço, um beijo, vou assar minha carninha agora, vou colocar um Zezé de Camargo, aquela música. Não tenha dúvida que você não me ama. Pedrada. Abri minha geladeira, minha geladinha, e é isso. Boa segunda pra vocês, amanhã tem vídeo novo.